Ao longo da história, as perturbações da mente foram vistas de diferentes formas. Se casos de ansiedade, depressão, problemas do sono, dependências e compulsões sempre existiram, hoje, diante do fenômeno da pandemia e aumento exponencial destes transtornos mentais, como interpretá-los e compreendê-los? Transtornadamente. Uma visão da psiquiatria. Tema desta série do Café Filosófico. Dormir. Estar entregue ao sono. Permanecer num estado de repouso, de suspensão da atividade motora e perceptiva. Pensando nesse significado, surge a pergunta: será que estamos conseguindo nos entregar plenamente ao ato de dormir? Ou esta definição não se aplica mais ao nosso sono contemporâneo? Entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho, corre um rio sem fim. 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. E dentro desse sono, mais ou menos 1/4 do nosso sono, nós estamos sonhando. Ou seja, 1/3 da vida dormindo, 1/12 da vida sonhando. E essa dimensão fundamental da nossa existência parece esquecida na nossa vida cotidiana e mais. Ela aparece como uma evocação, um lugar onde aparecem o nosso sofrimento, o nosso mal-estar, os nossos sintomas. Quando a gente vê as estatísticas, pelo menos 1/3 das pessoas do mundo, nesse momento, sofrem de insônia. A insônia, ela nos coloca em contato não apenas com a necessidade de descansar, não apenas com a nossa necessidade de nos restaurarmos, mas com a nossa própria história, com nossos próprios desejos, com nossas expectativas do futuro e, principalmente, com esse momento fundamental em que a gente concede, a gente concorda em pendurar um momento, o nosso eu, que durante o dia é a nossa instalação no mundo, e nós vamos entrar numa outra maneira de funcionar, num outro tipo de modalidade de funcionamento psíquico, de funcionamento mental, e em contraste com tudo aquilo que o mundo diz que é o mais importante de tudo, né? Que é o nosso eu, que é a nossa posição singular, racional, consciente, presente, atuante no mundo. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. É aí que bate o ponto. O não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte, quando ao fim desenrolarmos toda a meada mortal, nos põe suspensos. Que dimensão nós podemos ter da vida se há um horizonte, uma terra desconhecida, diante da qual nós não podemos mais controlar, a gente não tem mais a nossa razão, a nossa maneira habitual de funcionar, e que Hamlet encontra ali tanto um paralelo com a morte, mas, por outro lado, um sono que nos traz a paz. É interessante também lembrar que o final da peça, a última frase dessa peça é "The rest is silence". O resto é silêncio. Mas convém também lembrar que em inglês, "the rest" é o repouso. Depois da morte do príncipe, ele encontra algo que está entre aquilo que sobrou, o resto, e também o seu repouso. Só que ele encontra o repouso na terra desconhecida, da qual homem algum jamais voltou. O sono, ele traz para nós, então, essa primeira grande marca. O sono exige de nós que nós modifiquemos a nossa instalação habitual no mundo, como a cultura, como a sociedade nos solicita, nos diz de participar, como sendo a forma real, concreta de estarmos no mundo. Lúcidos, conscientes, plenos de capacidade de decisão, de responsabilidade, de engajamento, de performance, de planejamento. Mas o sono, ele tem essa característica de justamente esse elemento central da nossa cultura contemporânea ser colocado em suspense por algum tempo, para nós nos reencontrarmos com
outra dimensão da nossa vida psíquica, biológica, neurológica, desiderativa, e que o eu não é mais o senhor na sua casa. Eu gostaria de recordar com vocês alguns dos papéis, né, do funcionamento mental durante o sono e, ao mesmo tempo, as funções do sono. Por que mesmo que a gente dorme? Primeiro, de um ponto de vista puramente biológico, neuropsicológico, o sono é uma necessidade. A gente não pode não dormir. A gente não pode sublimar completamente o sono. Em algum momento é necessário descansar, é necessário dormir. Outras funções da nossa vida, por exemplo, a sexualidade, nós podemos nos virar com a sexualidade, nos encontrarmos um caminho para ela que não seja necessariamente o ato sexual. Não dá para fazer o mesmo com o sono. Não somos obrigados a dormir. O sono tem essa capacidade restauradora do ponto de vista psíquico, das funções cognitivas, da fixação das memórias do dia, da possibilidade de ampliar nossa rede de associações, das nossas funções de metabolismo, da nossa regeneração celular. Enfim, todos esses elementos, eles ocorrem, eles se desenvolvem durante o sono. E se o sujeito não dorme ou não consegue ter um funcionamento do seu plano de sono apropriado, essas funções ficam muito prejudicadas. De modo que, do ponto de vista clínico, isso aparece na vida cotidiana. Ele está cansado, ele tem dificuldade de se concentrar, ele tem um desempenho das funções cognitivas muito prejudicado, muito pior. Ele pode ter um prejuízo do seu humor, ele pode ter quadros depressivos, ele pode ter dificuldades de se conectar com as outras pessoas. Então, esses aspectos são muito importantes para nós podermos, primeiro, levar em conta que o sono é uma necessidade fisiológica, mas ele é mais do que isso. Ele faz parte da regeneração do nosso contato que nós temos profundamente com aquilo que nós somos, com aquilo que são nossas marcas fundamentais. Então, nós podemos falar que no sono nós temos muitos tempos, muitas temporalidades que estão em jogo no sono. Estão as marcas do nosso passado, aquilo que teve de marca de satisfação e as nossas dores, os nossos traumas. O sono coloca em jogo o quanto que a gente consegue se desconectar um pouco do nosso futuro, das nossas preocupações, daquilo que nós temos que planejar para o dia seguinte, para as nossas angústias, para as nossas expectativas e, ao mesmo tempo, daquele momento presente. O que acontece naquele instante que nós vamos para a cama, que a gente desliga a luz e que a gente vai se permitir entrar numa outra maneira de funcionar e de desfrutar da vida, numa modalidade muito diferente daquela da vigília. A insônia, seja como dificuldade de entrar no sono, seja com dificuldade de mantê-lo, ou seja, uma condição em que o sono é muito pouco reparador. Ele é muito perturbado, muito angustiado, muito incapaz de produzir esse efeito de restauração que se espera dele. Então, se nós temos na insônia um sintoma tão presente, a gente se interroga, em primeiro lugar, nós clínicos, nós psiquiatras, por aquilo que está se passando com aquela pessoa, com aquele paciente concreto. Mas, por outro lado, a insônia também é um espelho do mundo. Ela nos faz interrogar que sociedade é essa, que cultura é essa, que não permite que os seus membros possam repousar em paz. A insônia, claro, os trabalhos variam muito, podem ser entre 10% e 40%, segundo a metodologia empregada, e quase metade das pessoas vão ter algum episódio de insônia ao longo do ano. A grande maioria deles não tem um outro correlato. Ele surge diretamente de algo
da vida do sujeito, mas num sujeito que está inserido nesse mundo. Costuma-se dizer que as pessoas com mais de 65 anos tendem a ser mais afetadas do que os mais jovens. As mulheres tendem a ter mais insônia do que os homens. Um estudo realizado nos Estados Unidos extremamente importante, com muitas consequências para o nosso conhecimento da insônia, foi realizado entre 1993 e 2015. E se identificou que a insônia como motivo de consultas ambulatoriais aumentou 11 vezes nesse período, passando de 800 mil consultas para mais de 9 milhões. Um outro dado que nos faz pensar muito sobre que mundo que a gente vive para ter uma quantidade tão grande de insônia é que grande parte desses casos, 30% a 40%, quando relataram, então, temos uma insônia ao longo do ano. Nesses casos, a insônia de curto prazo respondia dessa proporção por em torno de 10%. Mas o restante eram insônias crônicas. Não eram só insônias contextuais. O sujeito está passando por uma fase difícil. É algo que se arrastava ao longo de muitos anos na vida daquela pessoa. Então, a insônia não é só um espelho daquele momento da vida da pessoa, mas também de algo que se prolonga. Todos esses elementos nos levam, então, a questionar que situações, por que motivo a gente vive uma espécie de uma epidemia generalizada de insônia, com taxas que aparentemente são crescentes e que de algo que é fundamental na vida da pessoa, que ela é necessária, tanto do ponto de vista da restauração biológica, quanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista do contato da pessoa com ela mesma. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, que tem a ver com a nossa realidade atual, que é a relação da insônia com a pandemia. Claro, nós estamos em pleno curso da pandemia, a gente não tem um distanciamento suficiente, os trabalhos são muito pontuais, mas o que se encontrou é que, por enquanto, claro, eu estou falando de uma maneira muito global, alguns grupos, nesse período, foram mais expostos a aumento de insônia, de taxas de insônia. 3 grupos, principalmente. Em primeiro lugar, de uma maneira muito clara, os profissionais da saúde. Foram aqueles que estavam na linha de frente, expostos ao risco, tendo que dar más notícias, tendo que lidar com situações existencialmente dramáticas, cotidianamente. Esses eram os que mais cresceram em termos de sintoma insônia. Um segundo grupo eram aquelas pessoas que tiveram o diagnóstico de Covid. Elas tiveram o diagnóstico e não necessariamente desenvolviam uma forma grave, mas a partir desse momento tendiam a ter uma piora substancial da qualidade do sono e que persistia mesmo depois de terminado a infecção, nos casos que evoluíram favoravelmente. E um terceiro grupo importante eram pessoas que já tinham transtorno mental, ou já tinham algum tipo de perturbação emocional, que expostos a esse tipo de situação, tendiam a um agravamento dos sintomas em geral e, em particular, do sintoma da insônia. Então, a gente vê aqui que a pandemia nos mostra uma relação complexa entre os fatos do mundo e a aparição do sintoma insônia nas pessoas singulares. Porque é necessário o fato do mundo, mas, ao mesmo tempo, é necessário a constituição singular daquela pessoa para que o sintoma se desenvolva nela de uma maneira clinicamente significativa. No próximo bloco, nós temos uma espécie de uma licença poética, isso Freud já havia notado,
de poder sonhar à vontade, que não há o risco de se passar ao ato concreto. Sim ou não? Esta pergunta surgiu-me de chofre o sono profundo e acordou-me. A inércia findou num instante, o corpo morto levantou-se rápido, como se fosse impelido por um maquinismo. Sim ou não? Para bem dizer, não era uma pergunta, voz interior ou fantasmagoria de sonho. Era uma espécie de mão poderosa que me agarrava os cabelos e me levantava do colchão brutalmente, me sentava na cama arrepiado e aturdido. Ninguém nunca despertou de semelhante maneira, uma garra segurando meus cabelos, puxando-me para cima, forçando-me a erguer o espinhaço, e a voz soprava aos meus ouvidos, gritada aos meus ouvidos. Sim ou não? Que tipo de situações estão mais correlacionadas quando a gente pega as grandes populações em torno da questão da insônia? Os indivíduos com mais de 60 anos, os que já têm história de transtorno mental, aqueles que estão atravessando momentos de estresse emocional, os que viajam com transtornos, com fusos horários que acabam transtornando os seus ritmos de sono, aqueles que já têm doenças crônicas. Um grupo muito importante são aqueles que já usam álcool, tem uma correlação muito grande entre o uso de álcool e dependência de substâncias químicas e insônia. Um estando sempre extremamente próximo e correlacionado ao outro. Um outro elemento que está relacionado é fumar pesado. O fumo pesado, consumo importante de café, estão relacionados a essa epidemia de insônia. Todos esses elementos nos fazem pensar, então, que a insônia depende de fatores do mundo, depende de fatores pessoais, depende de fatores que podem ser manejados de uma maneira na vida cotidiana e depende de outros fatores que necessitam uma mudança profunda na vida do próprio sujeito ou na forma de funcionar da nossa cultura e do nosso mundo. Nos registros neurobiológicos, como é que se organiza a fisiologia do sono? O primeiro elemento é a luz. Isso é muito importante. A luz estimula certas células ganglionares neuronais que estão no fundo da retina. Essas células são estimuladas e vão passar por uma série de circuitos cerebrais, mas vão ter processos que vão terminar ou inibindo ou estimulando no centro do cérebro, que é a glândula pineal. Essa glândula produz um hormônio, que é a melatonina, e que esse hormônio induz o sono, que a luz, ela faz um estímulo que inibe a produção de melatonina, ou seja, retarda o processo do sono. E a diminuição da luz. À noite, o rebaixamento dos estímulos faz com que esse circuito termine por uma estimulação da glândula pineal, que começa a produzir a melatonina, que induz, então, o processo do sono. Nós temos basicamente dois tipos de sono. Um sono REM e um sono não REM. O sono REM é um sono que tem um profundo relaxamento muscular. Os olhos têm movimentos laterais rápidos, por isso ele chama REM, que é uma sigla em inglês, que quer dizer movimento rápido dos olhos, e é certamente nesse momento que o principal da atividade onírica, que os sonhos se produzem. Tem sonhos que se produzem nas outras fases do sono, mas esse é o sono mais importante, ele é o mais reparador, é o mais restaurador, e ele é responsável por uma série de funções neurobiológicas, metabólicas, produção de testosterona. É onde nós vamos sonhar. As outras 4 fases seguem sempre uma mesma ordem. Uma fase 1, que é essa fase curta, que é quando o sujeito começa a dormir. Uma fase 2, que é um sono intermediário. Uma fase 3 e a fase 4, que são as fases mais profundas do sono.
A fase 1 da entrada do sono é bastante curta, a fase 2 é a fase mais extensa do sono ao longo da noite. A 3 e a 4 elas são um pouco mais curtas, mas elas desempenham funções extremamente importantes no repouso, na produção de hormônios, na produção da restauração metabólica do organismo. Então vocês vejam, né? Passa a fase 1, 2, 3 e 4 e mais ou menos a cada 1h30 nós vamos ter uma fase REM, acompanhado dos sonhos. Nós então temos vários períodos de sonho ao longo da noite, eles tendem a se concentrar mais no período final da noite. Então é importante manter essa arquitetura do sono, essa arquitetura das possibilidades, tanto de restauração como de sonhar. E nós vamos ter vários fatores que vão interferir nessa possibilidade. E nós vamos examinar um fator em particular, logo em seguida, que é em que momento nós nos decidimos, tanto individualmente, mas na nossa cultura, de rebaixar os estímulos, de diminuir a luz, de diminuir a nossa conexão com o mundo e nos permitirmos de entrar nessa outra fase de funcionamento. Essa fase REM, ela tem uma estrutura eletroencefalográfica muito parecida com a de vigília, embora o funcionamento corporal e mental é muito diferente. Por isso que a gente fala de uma fase de sono paradoxal, porque eletroencefalograficamente funciona como a vigília, ou muito próximo da vigília, mas nós estamos completamente desconectados. Ou seja, nós temos uma espécie de uma licença poética, e isso Freud já havia notado, de poder sonhar à vontade, que não há o risco de se passar ao ato concreto. A natureza nos preparou para uma certa sintonia com o ritmo do dia. Ao cair do sol, a luz diminui e as condições orgânicas, corporais, começam a nos preparar para esse outro modo de funcionamento. Então, há uma necessidade de poder se permitir desligar. Tanto que o termo que se usa para ficar consciente, conectado ao mundo, é o termo de vigilância. A gente se mantém vigil, a gente se mantém conectado. Mas, ao mesmo tempo, nós necessitamos poder nos deixar entrar nessa outra fase, nesse outro modo de funcionamento. A mãe embala o seu bebê. Nós temos na nossa cultura a cadeira de balanço. Nós temos a rede de deitar. Nós temos esses elementos que ficaram de um certo tempo em que a nossa colonização da noite pela luz não era tão intensa, mas que permanecem como um resto de rituais que nos levam a permitir esse desligamento, essa entrada em harmonia com um ritmo que nos permite sincronizar de outra forma com nós mesmos. Ou seja, o sono, para que se entre no sono, a gente tem que se autorizar, desligar do mundo e entrar num outro registro. Isso exige muito de nós. Isso exige particularmente de nós, indivíduos do nosso mundo contemporâneo. O nosso mundo nos solicita de várias formas. Primeiro, ele nos solicita no modo eu, no modo consciência, no modo razão, no modo racionalidade, no modo produção, no modo consumo, no modo resolver problemas, no modo performance. Ou seja, quando chega a noite, quando chega esse momento do cair das luzes, em algum instante nós devemos poder nos autorizar a deixar isso temporariamente de lado. Só que não é fácil a entrada do sono, porque a solicitação para se manter conectado é imensa. É importante lembrar também que no nosso mundo contemporâneo, a questão da vigilância e a questão da atenção, a questão da sua atenção, da minha atenção, ela tem também o papel de um ativo econômico fundamental.
É importante que você dê a sua atenção, que você dê o seu like, que você dê a sua audiência, que você possa estar conectado, que você possa consumir a qualquer momento. Ou seja, na lógica do funcionamento do mundo, tudo é feito para captar nossa atenção para o lado vigilante da nossa vida. A gente tem banco 24 horas, a gente tem serviços 24 horas por dia. Tem algo que é extremamente valorizado na ideia de não parar nunca. Nova York, a capital do mundo, ela é conhecida como a cidade que nunca dorme. E a questão da eterna vigilância. Quando acontecerá o fato que vai mudar a ordem do mundo? Qual será a última, a próxima break news? Qual será a novidade? Quando o avião entrará de novo numa torre? Quando a história da humanidade pode modificar-se de um instante para o outro? Ou seja, a cada momento a solicitação para esse aspecto da concretude, da fatuidade da vida, que eu estou usando um termo filosófico do Heidegger, que dizia que justamente uma das dimensões decisivas da existência é a fatuidade. Nós estamos no mundo, nós estamos no tempo e nós estamos abertos ao possível. A gente não controla todas as variáveis. A qualquer momento, algo do possível, que pode ser do melhor ao mais terrível, pode acontecer. Ou seja, essa dimensão da fatuidade do possível solicita a nossa atenção e desperta a nossa angústia. De certa maneira, a angústia ela tem a ver com lançar-se para a experiência do mundo, já antecipando o que no mundo pode ser para nós um perigo. O que acontece quando nós somos bombardeados o tempo todo com a possibilidade de que a cada instante a fatuidade vai mudar a ordem de todas as coisas da nossa vida, de todas as coisas do mundo? No próximo bloco, a gente perde esse contato com elementos que são justamente de outra natureza que estão colocadas no sonho. Segundo Freud, as crianças dormem enquanto não são atormentadas por nenhuma necessidade física ou estímulo externo, pela fome ou pela sensação de frio causada pela urina. Elas adormecem depois de serem satisfeitas, no seio. Os adultos também adormecem com facilidade depois da refeição e da cópula. Mas adormecer não se tornou muito fácil nos dias de hoje. Além do que, dormir adquiriu um caráter até um pouco negativo na nossa cultura, que entende que dormir é perda de tempo e tempo é dinheiro. Um outro aspecto que é importante é algo que tem a ver com o nosso uso linguístico do momento de nos retirarmos para o descanso, em contraposição ao que se diz daqueles que estão conectados. Não é isso? Esse próprio termo, né? O tal sujeito, ele é ligado, ele é conectado, ele tem muitas redes, ele tem um grande network, ele está sempre antenado. Nós estamos antenados. Não se deve dormir no ponto. Não se pode ser sonhador. Tal pessoa é muito desligado. Aquele lá é preguiçoso, vagabundo, é um dorminhoco, ele dorme no ponto. Então vocês vejam que tem toda uma série de conotações negativas na língua cotidiana, daquele momento do repouso, do momento desse 1/3 da vida que seria dormir. E isso entra bastante em contradição, não é? Ou talvez até em harmonia, com alguns aspectos que a nossa vida cotidiana e aquilo que se convencionou chamar de pós-modernidade introduz na nossa instalação da nossa vida diária. Kant, ele muda a filosofia contemporânea dizendo que ele desperta do seu sono dogmático. Nietzsche anuncia a morte de Deus.
Marx falava do despertar da consciência das classes trabalhadoras. E Freud anunciava que o eu não é o senhor na sua casa. Ou seja, tudo aquilo que funcionava como uma espécie de pilares, de suportes, de garantias para o nosso funcionamento da vida cotidiana, os pilares da tradição, os pilares das nossas convicções religiosas, os nossos pilares lógicos, filosóficos, formais, se desfizeram no ar. Era puro ar, como falava o Próspero na Tempestade. E justamente nesse momento da história em que o homem se vê convocado a reconstruir sua instalação no mundo, em novas bases, aquelas bases que tradicionalmente sustentavam o mundo, elas não nos sustentam mais, em que ele é convocado a seu máximo de liberdade, a seu máximo de criatividade, a seu máximo de grandeza, a seu máximo de amor e de solidariedade. É nesse momento que surge a angústia, que surge o desespero e que surge a nossa estimulação cotidiana, constante, de ficarmos conectados para buscarmos indícios se esse mundo vai desabar ou se nós temos ainda alguma boia na qual nos segurarmos. E com isso a gente perde esse contato com elementos que são justamente de outra natureza que estão colocadas no sonho e que eu chamaria então da dimensão erótica do sono. Em que dimensão? O sono é uma experiência amorosa, muito especial, muito particular, de nós mesmos com aquilo que nos instala no mundo e de nós mesmos com o outro que nos habita e com o outro que dentro de nós nos constituiu. Lembrem, por exemplo, de como o sono está conectado com a experiência da mãe que embala sua criança, do acalanto, da voz doce da mãe, com o seu canto, buscando criar aquele ambiente em sintonia com o rebaixamento das luzes, com a entrada nessa outra modalidade de existir e de viver. Na nossa cultura, o cafuné, esse passar de dedos delicado nos cabelos da criança ou da outra pessoa, da pessoa amada, para dizer para ela, está tudo bem, pode se desconectar, pode entrar em contato com essa outra fase, com esse outro modo de vibração no mundo, que é o seu sono. Nós temos, por exemplo, na nossa tradição latino-americana, um acalanto extremamente magnífico, não é? Que se chama, muitos devem conhecer, ela foi popularizado por Atahualpa Yupanqui, e que se chama Duerme Negrito. A mãe, no fundo, conta para essa criança que ela precisou deixar essa criança para ir trabalhar, e ela diz num certo momento para a criança que se a criança não dormir, viene el diabo blanco y zas, e come sus patitas, ticabum. E ela diz também que ela está indo trabalhar, não é? Para que ela tenha tudo de melhor, que ela vai trazer coisas boas para essa criança, mas ela diz também, dorme negrito, que tu mama está de luto. Provavelmente ela está contando a história que ela está precisando de trabalhar porque o pai dele morreu. Ou seja, o acalanto, ele mostra bem na história das culturas essa mesma estrutura. Um texto horripilante, que geralmente tem a ver com monstros que vêm pegar, com a morte da mãe, com a morte do pai, com o desespero da criança estar abandonada sozinha, mas cantado com uma linha melódica, com uma linha harmônica, com uma prosódia que é extremamente regular, que é extremamente suave, que faz com que a criança consiga prever a ondulação que a espera nisso, de modo que, ao mesmo tempo
criança e mãe se permitem embalar, mas algo dos terrores do mundo são exorcizados nessa experiência erótica de poder cantar e de exorcizar os demônios pela via do acalanto. Ó Fulô, ó Fulô, era a fala da Sinhá. Vem me ajudar, ó Fulô. Vem abanar o meu corpo que eu estou suada. Fulô, vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné. Vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, Fulô. Então nós vemos que a nossa tradição, a nossa cultura, ela tinha É difícil de calcular a extensão na mudança do panorama da nossa vida com a entrada da iluminação noturna, da passagem do século XIX para o século XX. Quando a luz começa a entrar na vida das noites e que nós começamos a conceber que é realizável, que é possível, que poderia fazer sentido uma espécie de cidade que nunca dorme e que a gente possa estender sem fim as atividades da produção, do consumo, da competição o tempo todo, algo na nossa arquitetura, ao mesmo tempo pessoal e antropológica, com o nosso próprio sono, se desfaz. O sono que nos resgata essas marcas tão profundas do contato com o corpo do outro, do reasseguramento de que está tudo bem. Você pode dispensar o seu eu, que você pode parar de vigiar um pouquinho, que você pode se permitir um outro desfrute interno, pessoal, mas com o reencontro das suas marcas mais profundas, que vão inclusive se expressar de uma maneira disfarçada nos sonhos. Isso tudo se modifica radicalmente com a colonização da noite pela luz, mas também pelo projeto de tipo de existência que nós temos hoje, de produção, de consumo, de competição sem fim. Enfim, no final das contas, nós temos essa dificuldade, esse sofrimento para conseguirmos dormir, para conseguirmos repousar. E aí? O que se faz? O que se pode colocar em jogo nessa questão? No próximo bloco, o sujeito, para poder dormir, tem algo que solicita que ele se veja em sintonia consigo mesmo. Dormir nunca mais. Macbeth é o assassino do sono inocente, do sono que desenreda o novelo emaranhado das preocupações, do sono que é a morte rotineira da vida de cada dia. O banho depois da árdua labuta, o bálsamo das mentes afligidas, o prato principal da grande mãe natureza, o mais importante nutriente do banquete da vida. piedade, meu Jesus. Era só sonho. Não me aflijas, covarde consciência. Há uma luz azulada. É meia-noite. Gotas frias me cobrem todo o corpo. A quem temo? A mim mesmo? Estou sozinho. Ricardo ama Ricardo. Eu sou eu mesmo. Há um assassino aqui? Não. Sim, sou eu. Então vocês vejam, nessas duas passagens, tem algo que nos remete à ideia de que o momento de ir para a cama, o encontro com o travesseiro, com a escuridão e com a entrada, no contato profundo consigo mesmo, que indica esse desligar-se do mundo e se permitir dormir, nos coloca em questão a nossa sintonia de nós com nós mesmos. Aqui, nesses dois exemplos de Shakespeare, nós vemos situações em que os protagonistas veem voltar nesse momento todos os seus sentimentos de drama, de culpa. Ou seja, o sujeito, para poder dormir, tem algo que solicita que ele se veja em sintonia consigo mesmo, em sintonia com o seu desejo, em sintonia com os seus valores, em sintonia com aquelas marcas que ele tinha nele mesmo, que ele podia confiar no mundo.
que ele podia confiar no outro, que ele podia, por um momento, colocar os seus instrumentos de defesa suspensos no ar e que ele pudesse, então, se lançar ao sono. De noite, nesse momento fundamental, nós somos chamados e instalados nesse momento em que todas as nossas questões retornam. O ansioso, na hora de dormir, ele não consegue se desligar da obrigação, daquilo que ele não fez, da necessidade de antecipar o futuro, da incapacidade de simplesmente deixar as coisas acontecerem. O sujeito depressivo, naquele momento, ele se encontra com as suas dores, ele se encontra com o medo de, durante o sono, entrar em contato com imagens, com lembranças muito dolorosas. E o sujeito contemporâneo, o sujeito do nosso mundo, simplesmente, é aquele que se vê enredado nessa exigência cotidiana de responder às necessidades, de ficar ligado, conectado, responder, competir, consumir, se fazer notar. Todos os elementos em que isso se constituem como essa vida conectada que invade a noite, eles são feitos para captar um pouquinho mais a nossa atenção. O celular ele é feito para captar um pouquinho mais a nossa atenção. As redes sociais, os meios de comunicação, eles nos colocam o tempo todo a um passo de fazermos aquilo que talvez nós, por sermos pessoas do nosso tempo, faríamos naturalmente. Responder, competir, lutar pelo dia seguinte. E nós esquecemos, então, dessas dimensões que nos permitem reinstituir essa ideia de que dormir é uma experiência prazerosa, reconstituinte, e aqueles rituais que nos faziam começar a nos preparar para funcionar nessa outra modalidade. Então, quando os pacientes nos solicitam, bom, o que eu posso fazer, doutor, para que eu possa me reconciliar com o sono? Eu diria assim, cada vez que é insônia, sempre a primeira questão é o que mesmo está me tirando o sono? Isso exige um exame muito sincero. O quanto que estou em sintonia comigo mesmo e o quanto que eu não paro de responder às exigências, às modalidades do funcionamento que o mundo nos impõe e me impõe. Então é necessário reintroduzir, para que o sujeito possa dormir, primeiro esse questionamento, que ele possa se reencontrar com aquilo mesmo que ele deseja. É necessário que ele também possa se reencontrar com essa outra dimensão amorosa da vida. E para isso ele tem que desligar o seu celular. Ele precisa criar um ritual em que ele se permita, na modalidade dele, se autorizar, se permitir desconectar do mundo e se reconectar com uma outra modalidade de funcionar. Tem alguns que gostam de tomar algo reconfortante, né? Algo que para ele tem um valor quase de resgate das experiências mais infantis. É claro que ninguém vai tomar substâncias excitantes nesse momento, um café, um chá com muita cafeína, mas que ele vai se permitir o seu ritual próprio de se introduzir ao sono. Que ele vai se permitir desligar das suas redes sociais, se desligar do seu celular, desligar dos meios de comunicação e se autorizar também, inclusive, a se desligar dos problemas, para que ele possa se encontrar com aquilo que a surpresa da noite lhe reserva. Tem um aspecto que me parece que é muito importante, é claro que se o sono e a insônia tem um caráter muito devastador e às vezes ela está associada com questões emocionais mais graves, não é? Quadros depressivos importantes, quadros ansiosos
que não se resolve de forma nenhuma, é claro que nesse momento ele deve se interrogar sobre o que está havendo com isso e solicitar eventualmente uma ajuda profissional com um médico, com um psiquiatra, com um psicólogo, com o seu psicanalista. Né? Naquela interrogação, e um não exclui o outro, né? Naquela interrogação profunda sobre uma elucidação da minha posição na minha insônia e, ao mesmo tempo, um reconhecimento daquele momento de limite, daquele momento que é necessário de recorrer ao outro para que se possa avançar. Na nossa cultura, eu tenho isso muito marcado em mim também, nós tínhamos, né, essa marca, tinha um certo momento em que a mãe ou o pai dizia assim: menino, está na hora de dormir. Ou seja, acabou, agora é outro registro. Acabou, agora é cama. Acabou, agora é dormir. Tinha essa dimensão ao mesmo tempo autoritária, mas ao mesmo tempo tinha essa dimensão amorosa, de dizer que somos apenas humanos, que precisamos descansar e que o que nos reserva no mundo da noite é algo importante, é algo promissor. Muitas vezes esse está na hora de dormir era acompanhado, né, de um dorme com Deus, fica com o anjo da guarda, ou nas situações menos místicas e religiosas, por uma cantiga de ninar, ou simplesmente por um acompanhar até o leito, um beijo na testa, boa noite, cobre, coloca o cobertor e o lençol, e isso era uma espécie de introdução à nova maneira de funcionar. Freud dizia isso para vocês, que uma das outras maneiras que se entrava no sono era o homem satisfeito com a sua sexualidade, ele satisfeito da sua vida amorosa. E isso nos leva a interrogar também o quanto que o sono tem a ver com a nossa possibilidade de estarmos satisfeitos com a nossa vida em geral e com a nossa capacidade de colocar erotismo, satisfação amorosa e tesão na vida da vigília e na vida do sono. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu diria que a insônia, ela claro, é um problema clínico, mas ao mesmo tempo é um sinal que pode nos abrir para uma verdadeira investigação e transformação profunda de nós mesmos, de uma interrogação profunda da nossa sociedade e da nossa cultura.